Oi, eu sou o Bussunda e se você está chegando aqui no dia do lançamento desse vídeo, hoje é sexta-feira e são 18 horas, que é sempre quando a gente lança aqui no canal a série Filme História. E o nome já está dizendo, né? Filme mais história, um filme com conteúdo histórico, onde eu falo um pouquinho do filme e falo daí do contexto histórico. E hoje nós vamos falar de um filme de 2019 chamado Peterloo, um filme britânico. E esse filme eu acabei descobrindo ele meio que por acaso, não tinha ouvido falar, não teve grande repercussão e encontrei ele lá na Amazon Prime e fui assistir, vi o trailer, depois vi o filme, gostei mais do trailer assim, porque parecia muita ação. Inclusive já vou avisando para vocês, assistindo o trailer, ele parece um filme de ação contínua e algo assim, e ele é um filme, entretanto, muito mais de diálogos, o que não fez com que eu desgostasse do filme. Inclusive recomendo, assista esse filme, ele é bem bacana, e ele é um filme que acontece num cenário de 1819, não à toa que ele foi feito agora em 2019, né, quando se completam 200 anos do massacre de Peterloo. Na verdade, gente, o que aconteceu e é o cenário todo do filme que vai aparecendo e vai se construindo isso, é um evento que era para ser um protesto pacífico, pedindo voto universal, pedindo reivindicações dos trabalhadores lá na Inglaterra, que acabou depois tendo confronto com o exército, acabou tendo uma série de mortes, e aí foi chamado de massacre de Peterloo. É uma história que se passa na região de Manchester, onde tem o campo de São Pedro, ou em inglês St. Peter's Field, e aí vem Peter, da onde vem Peterloo, que é uma referência a Waterloo, né? A gente teve em 1815 a última derradeira batalha contra o Napoleão, que os ingleses venceram, e aí foi a Batalha de Waterloo. E 4 anos depois aconteceu esse episódio, onde o exército que um dia destruiu ou derrotou ou acabou com as forças napoleônicas em Waterloo, esse mesmo exército vai lá e reprime o povo da Inglaterra nesse massacre de Peterloo. E basicamente o filme vai mostrando as pessoas, os homens em especial, operários, que se organizam e começam a se organizar em torno do Manchester Observer, que é um jornal lá daquela época, para fazer um protesto, para fazer uma série de reivindicações, porque eles estavam vivendo um período de muita carestia, estava tudo aumentando de preço, o salário não dava para as coisas, e aí o pessoal começa a se organizar e eles acabam chamando um orador que era muito famoso naquela época, que é o Hunt. E esse cara ele vem para fazer a oração, a oratória, o discurso lá na região do campo de São Pedro, só que aí acontece o massacre. E o filme basicamente vai mostrar a construção desse processo todo que levou até o evento do massacre de Peterloo, com os jornalistas atuando, com os trabalhadores atuando, com os discursos, com as reivindicações, com os grupos de mulheres formando ligas femininas que apoiavam o movimento. E aí também aparece o Henry Hunt, que é esse famoso orador daquela época que vai lá no dia para fazer o discurso para inflamar a população, mas o próprio Henry Hunt ele está falando lá, a gente não quer violência, a gente não quer briga, ninguém vai armado, a gente vai fazer algo pacífico. E pelo nome que eu já falei para vocês, esse é um evento histórico, o massacre de Peterloo deu problema. Henry Hunt é um dos caras que acaba sendo dos precursores do movimento cartista, que muita gente conhece, o movimento que depois os trabalhadores organizam em 1838 a Carta do Povo, reivindicando o voto universal ao parlamento, fazendo uma série de greves, de protestos. Só que é muito interessante, o Hunt ele morreu em 1835, antes da Carta do Povo, por isso que eu disse, ele é um precursor, ele é um cara que deu a base ali, apesar de não ter participado. E o Hunt e os outros caras, inclusive os jornalistas lá do Manchester Observer, eles são caras ainda imbuídos do pensamento iluminista, o mesmo pensamento que moveu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou em 1789 e em 1819 terão se passado os exatos 30 anos
da queda da Bastilha, daquele movimento emblemático dos franceses, e muita gente estava lá evocando, sim, os irmãos franceses, os trabalhadores franceses, o povo da França, e também estão criticando a Inglaterra, porque a Inglaterra, gente, 100 anos antes da Revolução Francesa, tinha consolidado a Revolução Inglesa, mas o próprio filme fica mostrando todo o tempo que quem é nobre, que os juízes formam uma espécie de camada superior, os comandantes militares também, que esses caras continuam tendo muito benefício, continuam tendo muitas vantagens em relação ao povo pobre. Então a gente também pode ver ali o discurso liberal, a busca de igualdade de fato, né, que os sufragistas lá já estão defendendo. A gente vê também as agruras da Revolução Industrial, como que a Revolução Industrial gerava essa concentração de renda, né? Quem tinha investimento, quem era dono das indústrias, estava muito bem, os trabalhadores estavam na miséria, e a gente está vivenciando também um ciclo que ele é revolucionário, que começou lá com a Revolução Francesa de 1789, depois tem as revoluções de 1820, as de 30, até chegar em 1848 com a Primavera dos Povos, com vários países da Europa em convulsão, em luta contra os privilégios da nobreza, do rei, do clero. E apesar de a Inglaterra já ter feito uma transformação, com a Bill of Rights lá de 1689, já ter dito não, agora que nós temos regime de igualdade e liberdade, ainda tinha muita gente com privilégio e, por exemplo, os trabalhadores não podiam votar, tinha que ter uma renda mínima para a votação. E isso é interessante da gente observar, que o liberalismo lá do século XVIII, XIX, ele não é igual ao do século XXI. O liberalismo de agora, que pode ter crítica, pode ter gente favorável, mas ele é um liberalismo que evoluiu para entender que todos devem votar, inclusive as mulheres. Porque o que fica muito claro no Peterloo é que as mulheres estão apoiando, tem a Liga Feminina de Manchester apoiando lá o movimento todo, mas, cara, são as mulheres que se organizam para reivindicar para que os maridos delas possam votar. E aí, de repente, a pessoa fica, poxa, mas como é que a mulher vai votar para querer que o marido vote? Vai reivindicar para querer que o marido vote? Porque aquela mulher pensava assim, poxa, eu sou casada com meu marido, nós temos nossos filhos, pelo menos na nossa casa, pelo menos um voto a gente vai ter para poder escolher os representantes do parlamento para ver se melhoram a nossa vida. Então não é um movimento ainda feminista, não é a busca de emancipação e de direitos para as mulheres, mas são mulheres, mulheres de operários apoiando os operários. É um filme muito bacana para a gente observar essas coisas, né? O liberalismo que seguia, essa época de revoluções, de convulsão social dentro da Europa, como que era restrito ainda o liberalismo, e como que era a vida dos trabalhadores lá no princípio do século XIX, quando a Revolução Industrial ainda dava seus primeiros passos, mas já criava grandes danos e grandes ranhuras sociais. É um filme muito bacana nesse sentido. Talvez ele peque um pouco na questão de produção cinematográfica, como eu falei já, não é aquele... O trailer vende uma coisa e o filme ele é muito mais parado de diálogos e tal, mas a questão histórica é muito interessante. Se você viu esse filme, comenta aqui. Se você não viu, assista o filme e depois comenta aqui o que achou. Se quiser dar uma nota para o filme, né? Se quiser dizer que é ruim, que é bom, comenta aqui para a gente dialogar. E se você tem mais filmes que são parecidos com Peterloo, comenta aqui para eu também fazer aqui o comentário dentro do canal, certo? Um abraço para vocês, fiquem bem, até mais!